Você recebeu um mapa, mas não é um mapa comum. Este guia revela eventos que podem mudar o destino da humanidade e aponta para sinais claros de que o fim dos tempos está se aproximando. Hoje vamos explorar 10 profecias impressionantes do livro do Apocalipse, que mostram como o fim está mais próximo do que imaginamos. Mas antes de mergulharmos nessas revelações poderosas, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a urgência dos tempos que vivemos. E fique comigo até o final, porque a última profecia é a mais reveladora de todas. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, não é apenas uma visão do futuro, é um alerta, uma carta de amor de Deus para preparar seus filhos para o que está por vir. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos deixou sinais claros para que possamos identificar o desenrolar dos últimos dias. Em Mateus 24:33, ele disse: "Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas." As profecias não são para nos assustar, mas para nos alertar e fortalecer nossa fé. À medida que avançamos, pergunte-se: estamos preparados para o que virá? Profecia 1. O surgimento de falsos cristos e falsos profetas em Apocalipse 13:11-15. João descreve uma besta que se parece com um cordeiro, mas fala como um dragão. Essa imagem simboliza líderes religiosos que se levantarão para enganar as massas. Vivemos em um tempo em que muitos proclamam ser enviados por Deus, mas promovem doutrinas que desviam as pessoas da verdade. Jesus já havia alertado sobre isso em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. O número crescente de heresias e movimentos espirituais duvidosos é um claro cumprimento dessa profecia. Profecia 2. Aumento de guerras e conflitos. Em Apocalipse 6:4, vemos a figura do cavaleiro montado em um cavalo vermelho que tira a paz da terra. Este é um símbolo do aumento de guerras e conflitos que marcarão os últimos dias. Hoje, o mundo está mais dividido do que nunca. Conflitos entre nações, tensões sociais e polarizações extremas apontam para o cumprimento dessa profecia. A cada notícia de guerra ou rumores de guerra, somos lembrados de que estamos mais próximos do fim. Profecia 3. A multiplicação de desastres naturais. Em Apocalipse 8:7-12, João descreve eventos catastróficos, como incêndios, terremotos e mudanças climáticas extremas. Esses desastres, cada vez mais frequentes e intensos, mostram que a criação geme em expectativa, como Paulo descreveu em Romanos 8:22. Esses sinais são um lembrete de que o retorno de Jesus é iminente e de que a humanidade precisa voltar-se para Deus. Profecia 4. A perseguição aos cristãos. Em Apocalipse 6:9-11, lemos sobre os mártires que foram mortos por causa de sua fé. Eles clamam a Deus por justiça, e ele responde que no fim, seus filhos serão vindicados. Hoje, a perseguição aos cristãos está em níveis alarmantes, com muitas pessoas sofrendo por proclamar o nome de Jesus. A intolerância à fé é um sinal claro de que estamos vivendo os tempos proféticos. Esses 4 primeiros sinais são apenas o início. Cada um aponta para uma realidade incontestável. O Apocalipse está se cumprindo diante de nossos olhos, mas há mais a ser revelado. Vamos explorar profecias ainda mais impactantes que mostram como o tempo está se esgotando rapidamente. Deus nos revelou tudo isso para que possamos estar preparados. Então, não saia agora. As próximas profecias irão abrir ainda mais seus olhos para a urgência do momento. Profecia 5. A marca da besta. Uma das profecias mais conhecidas do Apocalipse é a da marca da besta.
mencionada em Apocalipse 13:16 a 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Essa profecia gera muito debate, mas seu significado espiritual é profundo. A marca simboliza uma aliança com o sistema mundial corrompido e a rejeição de Deus. Na prática, vemos um aumento da dependência de tecnologias que podem ser usadas para controle e a imposição de ideologias que desafiam os princípios bíblicos. Você já parou para pensar em como a sociedade está sendo moldada para aceitar tais imposições? Profecia 6. A grande apostasia. Paulo fala da apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3 como um evento que precede a volta de Jesus. No Apocalipse, vemos referências à mornidão espiritual em igrejas, como em Apocalipse 3:16, onde Jesus repreende os cristãos de Laodiceia. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Hoje, muitos se afastam da fé verdadeira, adotando crenças que acomodam seus desejos, em vez de seguir os mandamentos de Deus. Isso é um alerta para que cada um de nós examine sua caminhada espiritual. Profecia 7. O Evangelho será pregado em todo o mundo. Apesar dos desafios, Apocalipse 14:6 nos mostra que o Evangelho será proclamado a todas as nações antes do fim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Com a tecnologia moderna, nunca foi tão possível alcançar milhões de pessoas ao mesmo tempo. A internet e as redes sociais são ferramentas que estão cumprindo essa profecia, levando a mensagem de salvação aos lugares mais remotos do planeta. Isso também serve como um chamado para nós. Estamos fazendo nossa parte? Profecia 8. O derramamento das taças da ira. Em Apocalipse 16, vemos a descrição das 7 taças da ira de Deus, que representam julgamentos sobre a terra. Esses eventos incluem doenças, secas, escuridão e desastres globais. Embora muitos interpretem isso como futuros castigos literais, também podemos vê-los como sinais que já se manifestam gradualmente, preparando o mundo para a intervenção final de Deus. Esses sinais devem nos levar a refletir: estamos prontos para enfrentar o juízo de Deus ou estamos adiando nossa decisão de segui-lo? Essas 4 profecias aprofundam o senso de urgência que devemos ter. A marca da besta, a apostasia, a pregação do Evangelho e os julgamentos mostram que o mundo caminha rapidamente para o clímax da história divina. E o que faremos com essas informações? É impossível ignorá-las. No entanto, ainda há mais a ser revelado. Exploraremos as últimas 2 profecias e como elas apontam para o triunfo final de Cristo sobre o mal. Prepare-se, porque o que está por vir vai mexer profundamente com sua fé e sua visão sobre os últimos dias. Profecia 9. A Batalha do Armagedon. Um dos eventos mais dramáticos do Apocalipse é a Batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse 16:16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa batalha não é apenas física, mas espiritual, representando o confronto final entre as forças do bem e do mal. Nações se unirão para desafiar a soberania de Deus, mas a intervenção divina será avassaladora. Os sinais dessa profecia podem ser vistos no crescente antagonismo contra valores bíblicos, nas alianças globais e no desejo humano de controlar o destino do mundo sem reconhecer Deus. Você já se perguntou de que lado estará quando esse confronto acontecer? Profecia 10. A Nova Jerusalém. A última profecia,
e talvez a mais gloriosa, é a promessa da Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21, 2-4. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa visão final é a restauração completa do relacionamento entre Deus e a humanidade. É o cumprimento de todas as promessas divinas, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Apesar dos horrores descritos ao longo do Apocalipse, essa profecia nos enche de esperança. Ela nos lembra que, no fim, Cristo triunfará e todos os que permanecerem fiéis a Ele viverão na eterna presença de Deus. Com essas 10 profecias, é impossível não refletir. Onde você está em sua caminhada espiritual? O Apocalipse não foi escrito para gerar medo, mas para nos alertar e nos preparar. Ele mostra que o tempo é curto, mas também revela a grandiosidade do plano de Deus para redimir sua criação. Jesus nos chama a sermos vigilantes e firmes na fé. Ele diz em Apocalipse 22, 12: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você está pronto para esse momento? A batalha do Armagedom e a Nova Jerusalém nos mostram os dois lados da moeda: a seriedade do julgamento de Deus e a beleza incomparável de sua promessa de redenção. Porém, ainda há mais. Vamos conectar todas essas profecias com a nossa vida prática hoje. Como podemos nos preparar para o que está por vir? O que Deus espera de nós agora? Depois de entender as 10 profecias do Apocalipse, surge a pergunta mais importante: o que devemos fazer com tudo isso? A Bíblia nos oferece orientação clara. Em Mateus 24:42, Jesus nos adverte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiar significa estar espiritualmente alerta, não vivendo de forma descuidada ou indiferente ao chamado de Deus. Abaixo estão 3 passos práticos para se preparar. Fortaleça sua fé. Leia a Bíblia diariamente e ore, pedindo discernimento para entender os sinais dos tempos. Compartilhe o Evangelho. Assim como o anjo no Apocalipse proclama a mensagem eterna, somos chamados a anunciar a salvação a todos ao nosso redor. Mantenha-se separado do mundo. Não se deixe levar pelas ideologias que contradizem a palavra de Deus. Viva uma vida que reflita o caráter de Cristo. Essas ações não são apenas uma resposta às profecias, mas também uma demonstração de amor e gratidão a Deus por sua graça e paciência. O Apocalipse é, acima de tudo, um apelo à decisão. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele espera que abramos a porta do nosso coração, mas essa decisão é pessoal e urgente. O tempo está se esgotando, e a escolha entre seguir a Cristo ou rejeitá-lo terá consequências eternas. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para encontrá-lo? O livro do Apocalipse não termina com destruição, mas com vitória e esperança. Ele nos mostra que, apesar de toda a dor e sofrimento, Deus está no controle. Ele cumprirá suas promessas e trará justiça definitiva ao mundo. Em Apocalipse 22:17, lemos: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Essa é a mensagem final, o convite para experimentar a vida eterna com Deus. Olhando para as 10 profecias do Apocalipse, vemos um panorama completo do plano de Deus. Ele nos alerta, nos prepara e nos oferece esperança.
Agora, a escolha é sua. Você pode ignorar esses avisos ou pode decidir viver de acordo com o chamado de Deus. Este é o momento de agir, de se arrepender e de buscar a presença do Senhor. E lembre-se, o fim dos tempos não é apenas o término de uma era, mas o começo de algo glorioso para aqueles que confiam em Cristo. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Juntos, vamos nos preparar para o retorno do Rei dos Reis. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a sua vida.